a luta entre Otaviano, Antônio e Cleópatra, e o surgimento do temível Império Romano. Otaviano começou a bajular os nobres romanos, e a fazer uma propaganda contra Antônio, insinuando que ele era um perigo para as tradições romanas, pois estava muito envolvido com a promíscua rainha do Egito. De fato, Antônio havia se apaixonado profundamente por Cleópatra VII, que era muito ambiciosa e inteligente. Então, o general romano decidiu encerrar a aliança com Otaviano, e voltar a sua atenção apenas para sua amada egípcia, a quem ele deu parte dos reinos orientais, sob o domínio romano. Esses territórios foram divididos entre os 3 filhos de Cleópatra e Antônio, que se tornaram reis. Graças ao general romano, a rainha egípcia expandiu grandemente os seus domínios, e então ela nomeou Cesarião, seu filho com Júlio César, como corregente do Egito. Além disso, Cesarião foi proclamado o filho legítimo do divino César. Os romanos o tinham deificado, provocando a ruptura final entre Antônio e Roma, e fortalecendo o apoio dos romanos a Otaviano, que tinha sido nomeado herdeiro legítimo de Júlio César. Dessa forma, as tensões foram ampliadas, pois agora também havia uma luta entre o filho e o herdeiro legítimo de César. E assim começou o conflito de Otaviano, Antônio, que se divorciou de sua esposa romana, e Cleópatra. A guerra entre Roma e Egito teve início em 32 a.C., e no ano seguinte, as forças de Otaviano entrariam no Egito. Em 2 de setembro de 31 a.C., ocorreu a decisiva Batalha de Áxio, na Grécia, onde as forças de Antônio e Cleópatra foram derrotadas pelas de Otaviano, em um grande conflito naval. Cleópatra fugiu às pressas para o Egito, deixando seu amante para trás. Antônio primeiro refugiou-se na Líbia, e depois voltou ao Egito, levando consigo a dor do fracasso. Seu oponente Otaviano não queria conceder nenhuma chance de recuperação ao casal, e por isso ele invadiu o Egito em 1º de agosto de 30 a.C. Determinado em aniquilar Cesarião, um herdeiro não reconhecido de Júlio César, e também Cleópatra e Antônio, Otaviano não pensou 2 vezes, antes de entrar em solo egípcio. Sem forças para lutar, Antônio decidiu se suicidar, um ato que foi seguido por Cleópatra, alguns dias depois. Otaviano mandou executar Cesarião, pois ele era um grande perigo para suas aspirações em Roma. Após a morte de Antônio e a derrota do Egito, Otaviano tornou-se um herói e um deus diante dos romanos, além de um líder indiscutível. Em 27 a.C., ele recebeu o título de Augusto, que em latim denota majestoso ou exaltado, e que passou a ser historicamente utilizado para referir-se a Otaviano, que se transformou em um líder supremo, e foi venerado por grande parte dos romanos. E assim surgiu oficialmente o Império Romano, que traria terror a muitos povos, mataria milhões de pessoas, reverenciaria o paganismo, perseguiria os cristãos, criaria a Igreja Católica Romana, corromperia o cristianismo, e dominaria o mundo durante séculos. É difícil de acreditar, mas este reino protagonizou estas, e muitas outras coisas.